Salve, salve, meus amigos! Professor Kleber Pinho! Vamos de processo penal hoje? Vamos continuar a nossa epopeia da prisão em flagrante. Ontem nós falamos... Ontem não, né? Não sei se você assistiu essa aula, mas o pessoal da mentoria é uma sequência, né? Tivemos a aula de ontem, foi prisão em flagrante, primeira parte, e hoje, segunda parte da prisão em flagrante. Então, esse curso da nossa turma de mentoria. Os alunos que estão nos assistindo pelo YouTube, sejam todos bem-vindos. Ouvindo essa aula pelo Spotify. Dá uma olhadinha na nossa primeira parte que vai tratar da prisão em flagrante. Toda a parte introdutória, a sequência de atos para a lavratura do auto de prisão em flagrante. Muito importante para os seus estudos. E aqui nós vamos trabalhar a segunda parte. Antes de tudo, sempre a gente já vai abrir uma questão. A gente vai tentar resolver essa questão. Lá no final, a gente coloca a questão e no final nós temos que ter a capacidade de responder ela. Assim vem a questão. Analise os itens e indique a única correta. Letra A. A autoridade somente poderá conceder... A autoridade policial somente poderá conceder fiança nos casos de infração cuja pena privativa de liberdade máxima não seja superior a 6 anos. Letra B. Depois de prestada a fiança, que será concedida dependendo de audiência do Ministério Público, este terá vista do processo a fim de requerer o que julgar conveniente. Letra C. É permitida a realização por videoconferência das audiências de custódia previstas nos artigos 287 e 310 do CPP e na Resolução 203 de 2015, ok? Discussão a critério do plenário do CNJ. Letra D. Na audiência de custódia, ao entrevistar o preso, o juiz deverá abster-se de formular perguntas com a finalidade de produzir provas sobre os fatos objeto do auto de prisão em flagrante, mas deverá indagar acerca do tratamento recebido nos locais por onde o autuado passou, antes da apresentação à audiência, questionando sobre a ocorrência de tortura e maus tratos. Bom, para responder essa questão, né, temos que saber a respeito da aplicação da fiança, quem pode aplicar a fiança, qual o limite para poder se aplicar a fiança. Nós temos que saber a respeito do procedimento da aplicação da fiança, temos que falar a respeito da audiência de custódia. Então, basicamente, esse é o nosso eixo hoje. Nós vamos encerrar a prisão em flagrante e vamos entrar em dois assuntos que são atrelados diretamente à prisão em flagrante, que é o arbitamento de fiança e a parte da audiência de custódia. Beleza? Vamos lá. Então, primeiro, vamos começar já... É uma continuidade, por isso que estamos aqui 4.3, tá? É uma continuidade do raciocínio anterior, da aula anterior. Então, a gente está continuando e vamos falar a respeito do flagrante nas infrações de menor potencial ofensivo. É possível... o flagrante nos crimes de menor potencial ofensivo? Lembra, a aula passada eu falei para vocês, tem que tomar cuidado com essas frases de efeito, né? A captura do cidadão que esteja cometendo crime em flagrante é uma situação. Agora, a lavratura do auto de prisão em flagrante é outra situação, ok? São coisas distintas. Porque nós já vimos lá, tem a captura, a condução, a lavratura e depois o recolhimento do sujeito, se for o caso. São as fases da lavratura do auto de prisão em flagrante, a fase da sequência de atos ali, ok? Então vamos estudar, vamos entender. Qual a sequência de atos no caso de flagrantes de crime de menor potencial ofensivo? Primeiro, captura do indivíduo. Segundo, a apresentação à autoridade policial. Professor, quais são os crimes de menor potencial ofensivo? Lembra lá do Juizado Especial Criminal, são aqueles crimes que não ultrapassam, a pena máxima não ultrapassa 2 anos. Então são crimes realmente de menor potencial ofensivo. Estou falando de ameaça, estou falando de injúria, estou falando de alguns crimes lá de abuso de autoridade, ok? Da nova lei de abuso de autoridade, beleza? Tranquilo? Continuando aqui. Praticamente os crimes contra a honra são norteados por ele. Que mais? Tá. Apresentou a autoridade policial, o delegado de polícia. O delegado de polícia faz o seguinte, ó. O flagrado concorda em comparecer à sede do GCRIM. Tá? O artigo 69 diz que não pode impor, inclusive, prisão flagrante e nem fiança para esse sujeito que o crime é cometido perante o Juizado Especial Criminal. Inclusive, até aquele que é usuário de entorpecentes. Tá? Crime de porte de drogas, ok? Dado 28 da Lei de Drogas. Bom, a autoridade providencia, então, a lavratura do termo circunstanciado de ocorrência, o termo de compromisso e do termo de compromisso assinado pelo flagrado, comprometendo-se a comparecer à sede do GCRIM. Ou procede tão somente o encaminhamento do flagrado ao GCRIM sem termo de compromisso. Tá? É possível essas hipóteses. Depois o flagrado é liberado, vai embora para sua casa. Então já fica combinado de você comparecer na delegacia, lá na justiça, no dia tal. Beleza? Beleza.
A outra hipótese é que o flagrado não concorda em comparecer na sede do GCRIM, não concorda. Ele não concorda em assinar o termo de compromisso. Eu não vou, não quero fazer. O delegado fala assim, é. Então, a autoridade procederá à lavratura do auto de prisão em flagrante. Okay? Podendo o delegado arbitrar a fiança, pois a pena não ultrapassa a 4 anos. Okay? Depois o flagrado é liberado. Arbitrar a fiança ainda é meio questionado, porque o próprio lei do GCRIM fala que não pode ser imposto a fiança ao sujeito. Tá? Então, a imposição do 322, que a pena não ultrapassa 4 anos, então o delegado ele pode arbitrar a fiança, é questionável, tá? Doutrinariamente. O mais comum é o delegado fazer o auto de prisão flagrante e liberar o sujeito. Beleza? Tranquilo? Maravilha. Então, como ocorre o procedimento do GCRIM? Bom, o cara chegou no GCRIM, digamos que ele concordou e foi para o GCRIM. A fase preliminar já falei, que é o termo circunstancial de ocorrência, né? Autoridade lavra, o cara não exige de fiança, o cara sobe, vai fazer, determina o comparecimento, com o autor do fato e a vítima providenciando as requisições de exames periciais necessários, o delegado já faz isso. Se for necessário fazer algum exame pericial, o delegado já determina, okay? Já encaminha a realização do exame de corpo de delito, se for o caso. O autor do fato, que após a lavratura do termo for imediatamente encaminhado ao juizado ou assumir o compromisso, não se imporá prisão em flagrante nem fiança. Já falamos lá em cima. Ok? Só, como eu falei, esse está entre parênteses, viu, gente? Esse é um posicionamento minoritário quanto a isso. Eu vou até deixar vermelho ele e vou diminuir ele, tá? Podendo o delegado arbitrar fiança, ok? Vamos deixar aqui separado esse é um posicionamento, tá? O autor do fato que após a lavratura do termo for já falei. Depois de chegou na audiência, chegou lá no GCRIM, como que é feito? Lá vai ter uma audiência preliminar, né? Essa audiência ainda não foi feito não foi aceita a denúncia ainda, digamos assim, ou não foi proposto a queixa-crime, é um momento antes. E ali é aplicado os institutos chamados institutos despenalizadores. Como é feito a composição civil de danos? O que é a composição civil de danos? É o acordo. Nós já falamos disso lá atrás, né? Ele faz o acordo, né? Se foi feito o acordo, não tem denúncia, né, gente? Se foi feito o acordo, não tem queixa-crime depois, tá? Ou a transição penal e da suspensão constitucional do processo, beleza? Que é o artigo 74, 76 e 89, respectivamente. Agora também eu posso dizer também que pode ser aplicado também o acordo de não persecução penal, ok? Que a pena não pode superior a 4 anos, a pena máxima não pode superior a 4 anos, ok? Para alguns doutrinadores ainda está sendo assentada a doutrina e a jurisprudência quanto a isso, tá? Mas eu visualizo a possibilidade da aplicação também do acordo de não persecução penal. Depois disso, a audiência de instrução, tá? A audiência de instrução é se tudo deu errado. Não deu certo a transação, não deu certo a conciliação e não é possível a suspensão constitucional do processo. Aí o juiz vai determinar já a audiência. Aqui já é a audiência de instrução e julgamento, tá? Inicia com a tentativa da defesa de fazer as denúncias anteriores apresentadas serem rejeitadas, não serem recebidas, né? Recebidas as provas serão produzidas sempre respeitando a oralidade e informalidade até que a sentença final seja proferida. Ok? E aí é encerrado o procedimento do juizado especial criminal, que também é chamado de procedimento de rito comum sumaríssimo. Tá? Três partes. Situação preliminar lá da termo circunstancial de ocorrência, depois audiência preliminar na justiça já e depois audiência de instrução. É possível a lavratura de auto de prisão em flagrante para crimes de culposos? Sim, é plenamente possível, tá? No sentido de conferir liberdade provisória com ou sem fiança, eis que tais hipóteses a pena conduz ao regime aberto ou restritivo de direitos. Como é comum, a pena dos crimes culposos variar de 1 a 2 anos, nesse caso incide o artigo 69 do GCRIM, ok? Que nós já falamos lá em cima. Bacana? Beleza? Então é possível sim a lavratura para crimes culposos, ok? Vamos lá. O artigo 301 da Lei 9.503 de 97 fala que não será imposta a fiança e nem a prisão em flagrante para aquele que presta socorro, né, no acidente de trânsito. Esse é o Código de Trânsito Brasileiro que trata disso. E 48, parágrafo 2º, está falando a respeito da Lei de Drogas, do artigo 28 do usuário, que não será imposto também a prisão em flagrante nem fiança.
Já falamos na aula passada, só para reforçar. Bom, nós também já falamos sobre isso, tá? Quais são os instrumentos processuais para combater a prisão em flagrante? Eu tenho o relaxamento, quando a prisão for ilegal, e a concessão de liberdade provisória, quando a prisão é legal, mas possibilita que o flagrado possa aguardar em liberdade em face da constatação que agiu acobertado por alguma excludente licitude, por exemplo, conforme no artigo 310, parágrafo único do CPP. Ou ainda diante de ausência dos pressupostos que autorizem a prisão preventiva, que é mais comum. Tá? Então eu posso determinar aqui a liberdade provisória, aqui na verdade a liberdade provisória sem fiança, né? Porque a liberdade provisória com fiança, nós vamos falar agora, normalmente o próprio delegado já pode arbitrar, dependendo da hipótese, e o juiz. Se caso não for arbitrado, uma simples petição já resolve. Não é necessário nem um pedido, uma petição de liberdade provisória. Então essa liberdade provisória que fala aqui, instrumento de processual de combate à prisão flagrante, é a liberdade provisória sem fiança. Não tem como sentar aqui a liberdade provisória sem fiança, ok? É uma peça que é feita pelo advogado. Flagrante e apresentação espontânea. Bom, o STF tem entendimento que a pessoa que ela apresente, se ela apresentar espontaneamente, desde que não esteja ocorrendo uma perseguição e confesse o crime, elide a prisão em flagrante. Ou seja, não será possível a prisão em flagrante se caso a pessoa apresentar espontaneamente, tá bom? Agora, como eu disse, se há uma perseguição ininterrupta, na situação do lado flagrante impróprio, aí eu terei o que? A possibilidade da prisão em flagrante. Liberdade provisória com fiança. Vamos falar sobre a liberdade provisória com fiança. Primeiro de tudo, existem crimes que não cabem fiança. Existem crimes que não cabem a liberdade provisória com fiança. Tem alguns crimes que não é possível a aplicação da fiança. De cabeça, quais são os crimes que são inafiançáveis, professor? Ok? Quais são os crimes que não são inafiançáveis? E já vou te dar um segredinho agora, tá? Quais são os crimes que não são inafiançáveis? Vamos botar aqui, ó. Crimes ok? Eu tenho hediondos. E aí os equiparados 3T. Tráfico, tortura e terrorismo. Tráfico, tortura e terrorismo, ok? Eu tenho racismo. E ação de grupos armados. Ok? Esses são chamados crimes inafiançáveis. A próxima vez eu vi no Estatuto do Desarmamento, é inconstitucional. Tá? É inconstitucional. Já vou matar é inconstitucional. O Supremo já falou que é inconstitucional essa possibilidade lá do Estatuto do Desarmamento. Tudo que não tiver na Constituição ali, estabelecido no artigo 5º, é inconstitucional. Crimes inafiançáveis são esses: hediondos, terrorismo, tráfico e tortura, 3T, que são equiparados para o CESP, né? Racismo e ação de grupos armados. Bacana, tranquilo, maravilha. Mas a pergunta é, cabe liberdade provisória para esses crimes? Cabe liberdade provisória para esses crimes, mesmo sendo inafiançáveis? A resposta é sim. Tá? Vamos botar aqui inafiançáveis. A gente coloca em parênteses para ficar melhor. Cabe liberdade provisória, por exemplo, um crime de racismo? Sim ou não? Sim, cabe. Eu vou te dar o segredo. Existem duas espécies de liberdade provisória. Eu tenho a liberdade provisória sem fiança e eu tenho a liberdade provisória com fiança. A liberdade provisória com fiança, ok? Ela pode ser dada, pode ser conferida para qualquer crime, ok? A liberdade provisória ela pode ser conferida para qualquer crime, inclusive os inafiançáveis, inclusive os inafiançáveis. Quem fala isso? O Supremo, tá? O Supremo já falou isso, ok? Tá aqui, ok? Tá aqui. É possível a liberdade provisória crime inafiançável? Sim. Okay. Vale ressaltar que o Supremo entende que mesmo o crime sendo inafiançável, é possível a concessão da liberdade provisória sem fiança, quando, por exemplo, não estão presentes as situações que se pode aplicar a prisão preventiva, ok? Eu olho para o 321 e falo, não é possível aplicar a prisão preventiva nesse caso, então não tem o porquê não conferir esse sujeito a liberdade provisória. Ele não vai atrapalhar a ação penal,
não vai garantir, não vai atrapalhar a ordem pública, ok? Para garantir a ordem pública, garantir a ordem econômica, ok? Não vai atrapalhar a instituição processual penal, não vai fugir do Brasil. Então, aplica a ele, então, a liberdade provisória sem fiança, ok? Beleza? Então, vamos falar da liberdade provisória agora com fiança. Vou até trocar de lado, vou botar essa daqui aqui em cima, fica mais fácil, ok? Fica mais inteligível. Vou botar aqui em cima. Aqui, pronto. Aí fica mais inteligível. Bacana. Agora vamos descer. Liberdade provisória com fiança. Agora constitui o quê? Uma garantia prestada pelo indiciado ou pelo réu em prol da sua liberdade. Traduzindo, em letras miúdas, a liberdade provisória com fiança, né? A fiança em si que a gente vai estudar agora, ela é diferente, por exemplo, da fiança lá do direito civil. A fiança aqui também vem do verbo latino fiducia. Fiducia vem de confiança. Só que aqui no direito processual penal, eu pago para não ficar preso. Essa é a concepção da fiança aqui no direito penal. No direito penal, a fiança é pagar para não ficar preso. Diferente da fiança lá no âmbito do direito civil, que lá no âmbito lá a fiança vem a ideia de confiança. Se você não pagar, alguém vai pagar no seu lugar, né? O contrato de fiança do FIES, né? Muitos acadêmicos conhecem muito bem esse contrato de financiamento do FIES, que tem o fiador, né? Normalmente era meu tio foi meu fiador, coitadinho, sofreu tanto, mas deu tudo certo, graças a Deus. Qual é o momento de aplicar a fiança? A fiança pode ser aplicada, gente, em qualquer tempo, tá? Desde que seja antes da sentença. Tá? Já foi cobrado em prova, olha essa prova aqui do delegado. A fiança somente poderá ser prestada durante o inquérito. Errado, tá? A fiança pode ser realizada a qualquer tempo, desde que seja antes da sentença condenatória. Beleza? Tranquilo, vamos avançar. Quem é legitimado para conceder a fiança? Dois legitimados: autoridade policial e autoridade judiciária, ou seja, o juiz e o delegado de polícia. Quando o delegado pode conceder a fiança? Está no artigo 322. Assim, a autoridade policial somente poderá conceder a fiança nos casos de infração cuja pena privativa de liberdade máxima não seja o quê? Superior a 4 anos, ok? Não é superior a 4 anos? Homicídio culposo de trânsito não é superior a 4 anos. Então, o delegado pode arbitrar? Pode arbitrar. O furto simples, tá? Não ultrapassa 4 anos. O delegado pode arbitrar? Pode arbitrar, ok? Nos demais casos, ou seja, acima de 4 anos, quem decide é o juiz, no prazo de 48 horas, ok? Esse prazo, normalmente agora, ele está sendo aplicado, está sendo embutido dentro da audiência de custódia. O juiz, na audiência de custódia, ele analisa se é o caso já de aplicar a liberdade provisória com fiança e aplicar nela a fiança naquele momento, ok? No caso flagrante, como se procede a aplicação da fiança, que nos interessa? Em caso de prisão em flagrante, será competente para a concessão da fiança a autoridade que presidir o respectivo auto. E em caso de prisão por mandado, o juiz que houver expedido a autorização judiciária ou policial a quem tiver sido requisitada a prisão. Beleza? Então, quem vai decidir sobre a fiança vai ser a autoridade policial, que vai determinar o que, se for o caso, o seu limite até 4 anos, de estabelecer o valor. Senão, ele remete isso à autoridade policial, ou melhor, a autoridade judiciária, naquele prazo de 24 horas de remessa dos autos do auto de prisão em flagrante para a autoridade judiciária, aí ela sim aplicar o que for devido. Se a autoridade recusar ou retardar a concessão, bom, recusando ou retardando a autoridade policial a concessão da fiança, o preso ou alguém por ele poderá prestá-la mediante simples petição perante o juiz competente, que decidirá no prazo de 48 horas, ok? Então quer dizer que, se caso, veja, não precisa aqui de uma peça especial, uma simples petição do advogado ou até própria do preso, pleiteando ao magistrado que seja estabelecido o valor da fiança e ali ele seja feito o pagamento, ok? Bacana? Quais as hipóteses em que somente o magistrado pode conceder a fiança? Como eu falei para vocês, num parágrafo único, falando nas hipóteses acima de 4 anos. Ocorrendo a prestação da fiança, será necessária a audiência do MP para a concessão da liberdade provisória? Não, tá? Depois de prestada a fiança, que será concedida independentemente de audiência do MP, ou seja, paguei, eu não preciso, o MP não vai ouvir
não vai ser ouvido nesse momento, tá? Ele pode depois pleitear para aumentar o valor, mas nesse momento aqui ele ele não vai ter essa participação. Quando será cabível a fiança, tá? Quais são as situações em que eu posso aplicar a fiança? Como eu falei, são crimes que, em primeiro momento, será possível a fiança aqueles crimes que não sejam inafiançáveis, tá? Os inafiançáveis não tem conversa. Não é possível aplicar a fiança nos crimes inafiançáveis. Estou falando a liberdade provisória com fiança, né? Mas se for a liberdade provisória sem fiança, é possível para os crimes, inclusive crimes inafiançáveis. Nós já falamos sobre isso, já discutimos ali em cima. Beleza? Maravilha. Vamos continuar aqui nossa batalha. Então tá. O artigo 323 nos traz uma lista. Não será concedido fiança. Crime de racismo, bateu. Tortura, tráfico, terrorismo e hediondos. Bacana. Crimes de grupos armados civis ou militares contra a ordem constitucional. Beleza, é o que nós falamos lá em cima. Ok? A lei ainda continua. Tem algumas hipóteses, o artigo 324 também não será igualmente concedida fiança. Quais casos? Aos que no mesmo processo tiverem já quebrado a fiança. Agora vamos falar sobre isso. Anteriormente concedida ou infringida sem motivo qualquer dos desejos do artigo 327 e 328. Ainda não será possível a fiança em crimes na prisão civil ou militar. Toma cuidado, prisão civil e militar não tem. Prisão temporária também não tem fiança, viu, gente? Prisão temporária, já respondendo aqui embaixo, prisão temporária também não tem fiança. Quando presentes os motivos que autorizem a decretação da prisão preventiva. Veja, se tiver presente as situações que o sujeito é possível a prisão preventiva, tá? O 302 bate certinho nas situações lá da prisão preventiva, não será possível a fiança. Interessante, até teve um caso em que o sujeito, um senador da República, você sabe que o senador da República, nós falamos ontem, ele só pode ser preso por crime flagrante delito de crime inafiançável, né? E esse senador, ele foi preso em flagrante de crime inafiançável. Aí, muito na época, os alunos, professor, como que esse cara, o senador da República, ele cometeu algum crime de latrocínio, algum crime hediondo? Não cometeu nenhum crime hediondo, não. Mas por que esse cara ele foi submetido ele foi preso em flagrante? Primeiro momento, na época, esse senador da República, ele tinha cometido o crime de organização criminosa e vários outros crimes com a administração pública. É o Delcídio do Amaral, ele, inclusive foi caçado, era senador do PT todinho. Naquela época, o procurador da República falou o seguinte: bom, crime flagrante delito. O crime de organização criminosa é crime permanente? Cabe flagrante em qualquer momento? Cabe. Ponto. Então já bateu o primeiro requisito. Mas o crime, professor, falado para ele, mas delegado, procurador-geral da República, o crime dele não é inafiançável. Mas olha lá, vai no artigo 324, vai no inciso 4. Ele fala aqui que não será igualmente concedido fiança, ou seja, quer dizer que o crime é inafiançável. Você está comigo? Então ele traz algumas hipóteses. Por exemplo, prisão civil é inafiançável, não cabe fiança, porque também não se acaba. Não se aplica, ok? Ele cometeu prisão civil? Não. Mas veja, a situação criminosa dele é tamanho, dele estar comandando essa organização criminosa e está dilapidando os bens públicos ainda na vigência do seu mandato, é um dos requisitos porque a garantia da ordem pública é necessária. Então, tem requisito que possibilita a prisão preventiva. Então, nesse caso, esse crime, além de ser possível flagrante por ser permanente, ele também é inafiançável por força do 324, inciso 4. Porque estão presentes as situações para decretar a prisão preventiva. Então, se está presente, o crime não cabe o quê? Fiança. O crime é o quê? Inafiançável. Ou seja, prisão flagrante, crime inafiançável, do senador da República. Flor de Lis, eu digo a você. A Flor de Lis agora, a deputada, também se enquadra na mesma situação. Ela está sendo enquadrada por organização criminosa, estão plantando isso para ela. Fica esperto, daqui a um tempinho vão determinar a prisão dela. Organização criminosa, tá? Cometendo o crime de organização criminosa. Aliás, deveriam ter feito já isso antes, né? Quando ela estava cometendo o crime permanente, estava organizando para poder cometer homicídio e ainda continua cometendo o crime. Talvez tenha excedido pelo fato que eles falaram, se organizou só para poder cometer o crime de homicídio. Mas se surgir algum outro crime em que impera ainda uma organização criminosa por ela, beleza? E as situações
estão presentes, que devem estar presentes para uma decretação de prisão preventiva, vai ser possível o flagrante dessa deputada. Beleza? Mas isso é uma outra conversa. Vamos continuar. É possível estabelecer fiança na prisão temporária? Já falei que não. Okay? Quais os passos para estabelecer o valor da fiança? Primeiro ponto, verifica-se os parâmetros. O 325 vai falar o valor vai ser de 1 a 100 salários mínimos, quando se tratar de infração cuja pena privativa de liberdade, no grau máximo, não for superior a 4 anos, ou seja, delegado de polícia, ele é competente. E de 10 a 200 salários mínimos, quando o máximo da pena privativa de liberdade combinada for superior a 4 anos. Aí estou falando do juiz, beleza? Então é isso aí, repetindo, o delegado vai ter de 1 a 100 salários mínimos, é claro, se o crime não for superior a 4 anos, o juiz de 10 a 200 salários mínimos, ok? Professor, como é que faz essa conta aí, se o crime inclusive for superior a 4 anos? Como é que faz essa conta aí? Bom, então primeiro ponto, verifica os parâmetros, depois, porque o juiz tem que analisar, e o delegado tem que analisar as condições financeiras do indivíduo, tá? Esse é o segundo ponto. O 326 nos ensina, fala assim, olha, para determinar o valor da fiança, a autoridade terá em consideração a natureza da infração, as condições pessoais de fortuna e a vida pregressa do acusado, as circunstâncias indicativas de periculosidade, bem como a importância provável das custas do processo ao final do julgamento. Bom, professor, mas eu já vi acima desse valor da fiança de 1 milhão. Deixa eu fazer uma conta de padeiro para você aqui. Olha lá, vamos lá. Então, o delegado ele pode habitar um salário mínimo? Pode. Quanto que é o salário mínimo hoje? 1.045. Se for 100 salários mínimos, ele pode até 100 salários mínimos. Então chega a 104.500. Bacana? O juiz pode, começa de bandeira 2, né? 10 salários mínimos, 10.450 a 209 mil reais. Bacana? Tranquilo? Beleza. Se caso for recomendável, né, a situação econômica do preso, a fiança poderá ser 3 situações. O juiz pode revisar isso. Dispensá-la. O juiz vê que realmente não vale a pena, lá numa forma do artigo 350. Pode reduzir até o máximo de 2/3. Cuidado com essa fração que é perigoso em prova. 2/3. Ou aumentá-la em até 1000 vezes. Inclusive o juiz pode aumentar até a dele. Tá? Até a dele ele pode ser revisado. Ele pode aumentar também. Não tem problema nenhum. Ele pode revisar e falar assim, estabelecer muito pouco, quero aumentar mais. Então, se tem um parâmetro, uma fiança pode chegar, sei lá, o máximo que o juiz pode dar 209 mil, então ela pode chegar a 209 milhões, se ela for aumentada 1000 vezes. Se você pensar que o juiz, e seguir essa corrente, que o juiz possa revisar o seu próprio valor, ele pode voltar atrás e determinar um novo valor da fiança. Então, ela pode chegar ao valor de 209 milhões, ok? Beleza? Já tivemos algumas fianças pesadas aqui no Brasil quanto a isso, tá? Beleza, maravilha. Não chegando nesse extremo, mas já tivemos. De 1 milhão, 2 milhões, já tivemos aqui no Brasil. Obrigação decorrente da fiança. Qual é a obrigação decorrente da fiança? A fiança tomada por termo obrigará o afiançado a comparecer perante a autoridade. Isso é uma condição sine qua non. Ele vai ter que comparecer perante a autoridade de polícia ou judiciário, ok? Todas as vezes que for intimado para atos de inquérito e a instrução criminal e para o julgamento. Quando o réu não comparecer, a fiança será havida como quebrada. Então, pronto. Então, quando que terei a fiança quebrada? Quando o réu não comparecer aos atos processuais, aos atos instrutórios do inquérito policiais devidamente intimado, ok? Ele é obrigado a comparecer. O réu afiançado não poderá, sob pena de quebra da fiança, mudar de residência. Aí outra hipótese de quebra da fiança, que é mudar de residência sem prévia permissão da autoridade processante ou ausente por mais de 8 dias de sua residência sem comunicar àquela autoridade o lugar onde será encontrado. Beleza? Toma cuidado com os 2 pontos importantes. Prestação da fiança. Depois de prestada a fiança, quem será concedida independentemente da audiência do Ministério Público. Tá? Como nós falamos isso lá em cima. Prestação de fiança não precisa... Prestou a fiança não precisa da audiência do aval do Ministério Público. Beleza? Ele terá vista e poderá requerer o que for conveniente, inclusive aumentar o pedido do valor da fiança. Quais são os bens passíveis de fiança? Ué, professor, não é só dinheiro? Não.
o próprio CPP indica alguns valores que podem ser colocados como fiança que deverão ser devidamente avaliados. Vamos lá. A fiança, que será sempre definitiva, consistirá em depósito de dinheiro, pedras, objetos ou metais preciosos, título da dívida pública, federal, estadual, municipal, ou em hipoteca inscrita em primeiro lugar. A avaliação de imóvel, de pedras, objetos, metais preciosos será feita de forma imediata por perito nomeado pela autoridade. Então, o perito vai analisar quanto que vale esse imóvel, a pedra. Quando a fiança consistir em caução de título da dívida pública, o valor será indeterminado pela sua cotação em bolsa, sendo nominativos exigir-se-á prova que se acha no nível de ônus. 348 fala, nos casos em que a fiança tiver sido prestada por meio de hipoteca, a execução será promovida no juízo civil e não no juízo criminal. 349, se a fiança consistir em pedras, objetos ou metais preciosos, o juiz determinará a venda por leiloeiro ou corretor. Beleza? Maravilha. Como ocorre o recolhimento da fiança? O valor que consiste na fiança será recolhido à repartição arrecadatória federal ou estadual, ou entregue ao depositário público, juntamente com os autos respectivos conhecimentos. Okay? Repartição arrecadatória. Normalmente é emitido um documento para que possa ser realizado o recolhimento da fiança. Normalmente os tribunais têm um sistema que você entra no site do tribunal e expede a guia de recolhimento da fiança, tá? Tem um site, aí você clica e você recolhe o valor da fiança. Ok? Beleza. Qual a destinação do valor da fiança? Ah, pessoal, a fiança vai para a vítima? Não. O dinheiro, o objeto com a fiança servirão para pagamento das custas da indenização, do dano, da prestação pecuniária e da multa se o réu for condenado, tá? Custas da indenização do dano, tá? Não vai em dinheiro para a vítima, ela pode ser destinada ao pagamento, ao ressarcimento dos danos, mas não vai em dinheiro para a vítima não sai com dinheiro no bolso, como se fosse uma ação de reparação de danos, ok? Quando ocorre o chamado reforço da fiança, tá? No artigo 340. Será exigido o reforço da fiança quando a autoridade tomar por engano a fiança for insuficiente. Nós já vimos lá em cima que ela pode ser aumentada até 1000 vezes. Quando houver depreciação no material ou perecimento do bem hipotecado, quando for inovada a classificação do delito. Okay? Então, nessas três hipóteses, é necessário o reforço da fiança. Caso o reforço não seja prestado, qual a consequência? A fiança será considerada inidônea, ou seja, sem efeito, que implica a restituição do valor que o cara pagou, da pessoa pagou, sem descontos, mas o réu será recolhido à prisão, ok? Quando ocorre a cassação da fiança, a fiança que se reconheça não ser cabível na espécie será cassada em qualquer fase do processo. Exemplo, delegado que habita fiança em crime de estelionato de 1 a 5 anos. O juiz pode cassar e arbitra novo valor. Okay? Cassação é quando a fiança é determinada de forma incorreta. Será cassada também a fiança reconhecida a existência de delito inafiançável, no caso de inovação na classificação do delito. Aqui, por exemplo, o juiz arbitra a fiança do artigo 121, homicídio simples. Depois, o MP denuncia por qualificado e realmente descobre que há uma qualificadora. Nesse caso, não cabe fiança de homicídio qualificado por ser crime hediondo. Nesse caso, será cassada. Então, cassação de fiança é toda vez que a fiança ela foi arbitrada de forma equivocada, errada. Qual a fiança quando a fiança é considerada quebrada? Fiança quebrada é a perda da metade do valor pago em prejuízo de ser facultar ao juiz a imposição de outra medida cautelar, até mesmo de prisão preventiva. Por exemplo, o réu não comparece aos atos processuais que são determinados, descumpre medida cautelar que foi determinada pelo juiz, resiste à ordem judicial, pratica nova infração dolosa ou ainda muda de residência sem prévia permissão da autoridade processante, ou ausente mais de 8 dias, sem comunicar àquela autoridade o lugar onde se encontra. Nesse caso, a fiança será considerada quebrada, feitas todas as deduções previstas, o valor restante será recolhido ao fundo penitenciário na forma da Lei 346. Quebrada, não há como conferir nova fiança. Perdeu a chance, ok? Quando ocorre o perdimento de fiança,
Entende-se perdimento o valor da fiança se o condenado ou acusado não se apresentar para o início do cumprimento da pena definitiva imposta. No caso de perda da fiança, o seu valor deduzidas as custas e mais encargos e que o acusado estiver obrigado será recolhido ao fundo penitenciário na forma da lei. Perdimento de fiança é quando se dá por fim do cumprimento, do início do cumprimento da pena, tá? E o sujeito não apresentar para o início do cumprimento da pena. Aí se tem que pôr perdida a fiança. Porque às vezes a fiança ela pode retornar para o sujeito, tá? Ela pode ser restituída. Quando for abatida os valores dos custos processuais, o remanescente é restituído. Mas se o cara não apareceu, ele perde essa restituição, digamos assim. Restituição é o próximo agora. Quando ocorre a restituição do valor da fiança. Se a fiança for declarada sem efeito, ou passar em julgado a sentença que absolveu o acusado, ou declarada extinta a ação penal, o valor que constitui atualizado será restituído sem desconto, ok? Salvo situações lá no artigo 336 do próprio Código de Processo Penal. Viramos a página, digamos que agora passamos o juiz não arbitrou fiança e agora vai para a audiência de custódia, tá? Vamos falar da audiência de custódia, que na audiência de custódia será arbitrada a fiança que nós acabamos de estudar. Qual o conceito de audiência de custódia? Se alguém te perguntar, você vai responder. Consiste no direito que a pessoa possui de ser conduzida, ou seja, levada, sem nenhuma demora, no máximo 24 horas, que foi estabelecido aqui no Brasil, à presença de autoridade judicial, um juiz, tá? Aqui no Brasil é juiz, tá? Aqui no Brasil é juiz. Que irá analisar os direitos fundamentais, que irá analisar seus direitos fundamentais, ok? Seus direitos fundamentais dessa pessoa, aliás, analisar se os direitos fundamentais dessa pessoa foram respeitados. Se não houve tortura, por exemplo. Se a prisão em flagrante for legal, ou se deve ser relaxada. E se a prisão cautelar deve ser decretada, ou se o preso receber a liberdade provisória, ou medida cautelar diversa da prisão. Todas essas opções serão discutidas na audiência de custódia. Qual o fundamento da audiência de custódia? Bom, a audiência de custódia ela foi influenciada diretamente aqui no Brasil pela Convenção Americana de Direitos Humanos, ou o Pacto de São José da Costa Rica, que foi promulgado no Brasil pelo Decreto 678 de 92. Okay? E lá diz, no artigo 7º, item 5, que toda pessoa presa, detida ou retida deve ser conduzida sem demora à presença de um juiz ou autoridade autorizada por lei a exercer funções judiciais. Por isso que eu falei que tem que ser sem demora, eu falei que no Brasil estabeleceu 24 horas, a presença de um juiz ou autoridade por lei que exerce funções judiciais. Que eu falei que no Brasil tem que ser o magistrado, que a Corte Interamericana reconhece que pode existir outra autoridade que não seja o juiz que faça funções judiciais. Aqui no Brasil tem que ser juiz. Tá? E aí o STF, analisamos tratados internacionais e sabemos que os tratados internacionais que foram recebidos no Brasil antes da emenda constitucional 45 não tem força de emenda constitucional, né, porque não passaram por o crivo que nós já estudamos de 2 turnos por 3/5, né, que receberiam a mesma força de emenda constitucional, mas tem força supralegal, né, estão acima das leis comuns e abaixo da Constituição, né. Então, quando que surgiu a audiência de custódia para valer aqui no Brasil, professor? Em novembro de 2015, o STF ele julgou a ADPF, que é a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, que é uma ação que ela é inerente ao controle concentrado de constitucionalidade, proposta pelo PSOL, que questionava o estado de calamidade do sistema carcerário brasileiro. O STF, na época, ele reconheceu que o sistema brasileiro passa por um estado de coisas inconstitucionais e que medidas foram tomadas, e eram necessárias medidas a serem tomadas de forma liminar, e foram. 2 medidas. Primeira, a liberação do saldo acumulado do Fundo Penitenciário Nacional para agilizar as reformas administrativas quanto ao sistema carcerário brasileiro. E a segunda foi a obrigatoriedade da realização de audiência de custódia no Brasil. Quem regulou primeiro as audiências de custódia? Por força do Pacto de São José da Costa Rica, o nosso CNJ, em 2015, ele aprovou a Resolução 213, que entrou em vigor em dia 1º de fevereiro de 2016. Que ela trouxe as regramentos sobre a audiência de custódia. Hoje, pós pacote anticrime, o CPP ele inaugurou o artigo 287, que trata da audiência de custódia, e ele trouxe no 310, nos seus parágrafos,
um regramento sobre a audiência de custódia. O artigo 287 fala assim: se a infração for inafiançável, a falta de exibição no mandato não obstará a prisão e o preso, em tal caso, será imediatamente apresentado ao juiz que tiver expedido o mandato para a realização de audiência de custódia. 310 fala assim: após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de 24 horas, nós já estudamos isso na aula passada. Após a realização da prisão, o juiz deverá promover a audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública e o membro do Ministério Público. E nessa audiência, o juiz deverá fundamentadamente. Vamos lá, é um passo a passo. Primeiro, se o juiz verificar pelo auto de prisão em flagrante que o agente praticou o fato em qualquer das condições constantes no artigo 23, está falando dos excludentes de ilicitude, legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal e exercício regular do direito. Poderá o juiz, de forma fundamentada, conceder ao acusado liberdade provisória, mediante termo de comparecimento obrigatório a todos os atos processuais sob pena de revogação. Bom, é importante saber que o novo parágrafo 2º do 310 afirma que o juiz deverá negar liberdade provisória ao flagranteado, reincidente, que integre organização criminosa, armada ou milícia, ou que porta arma de fogo de uso restrito. Uso restrito, nós já estudamos aqui, tivemos aula de Estatuto do Desarmamento, sabendo que uso restrito são aquelas armas, por exemplo, exclusivas das Forças Armadas. Esse parágrafo 2º do 310, ele dá ensejo a uma inconstitucionalidade. E pode ser perguntado para você isso numa segunda fase, né? É possível que o parágrafo 2º do 310, ou numa redação, sei lá, seja declarado inconstitucional? A resposta é sim, tá? Porque o STF, ele já tem decisões desde 2012 falando assim: olha, eu não posso impedir a pessoa de ter a oportunidade de ter liberdade provisória de forma genérica. Outra situação já decidiu: eu não posso aplicar o regime integralmente fechado para todo mundo. Não posso ter uma forma genérica para solucionar todos os problemas. Sabe por quê? Vamos lá. O cara não pode ter, o juiz não pode determinar a liberdade provisória com ou sem medidas cautelares para o cara se ele integra a uma organização criminosa. Bacana, bacana. Mas o cara, ele é o fogueteiro da organização criminosa. Okay? Ou então ele está sendo coagido para poder participar dessa organização criminosa. Ou ele aparece com um porte de arma de uso restrito. Bacana? Bacana. Mas ele ele está sendo coagido para poder cumprir alguma missão do tráfico. Esse cara não vai ter direito de liberdade provisória. Ah, professor, não, gente, eu não posso ter uma forma genérica. Que pode acontecer que tenha uma situação particular. Como foi a situação da progressão de regime para crime hediondo. O crime hediondo, como eu disse anteriormente, era integralmente fechado. Mas, por exemplo, o homicídio qualificado, ele é hediondo. Bacana? Um pai de família mata o estuprador que acabou de estuprar sua filha. Ao invés de dar um tiro na cara do sujeito, ele ateia fogo no sujeito, até ele morrer queimado por ter estuprado a sua filha. Você está comigo? Criança de 2 anos. Nesse caso, não é justificável. Ah, professor, é justificável. Tacou fogo. Beleza, matou o estuprador. Mas o homicídio, nesse caso, é qualificado. É qualificado. Ah, mas é privilegiado, mas é qualificado. 12 a 30 anos. É hediondo. Ele vai cumprir a pena integralmente fechada, esse pai de família? Tá entendendo? Então, existem casos que tem que ser tratado pelo princípio da individualização da pena. Então, esse parágrafo 2º, pode anotar, ele vai cair em prova e vai cair no Supremo pelo fato de que fere claramente o princípio da individualização da pena. Veja, às vezes promotor de justiça, vários promotores, Kleber Masson, defende essa tese, defende esse raciocínio que estou falando com vocês. Beleza? Então não é uma visão só da defesa. Nós também, quem estuda também para a polícia, quem estuda para todas as áreas, tem que ter essa visão aberta. Aberta para a legalidade. Bacana? Vamos continuar. O parágrafo 3º traz assim: a autoridade que deu causa sem motivação idônea à não realização da audiência de custódia, no prazo estabelecido no caput deste artigo, responderá de forma administrativa, civil e penal pela omissão. Bacana. Na realização da audiência de custódia em 24 horas. Se não for realizado em 24 horas, enseja a ilegalidade. O parágrafo 4º fala isso. Transcorrido 24 horas após o decurso do prazo estabelecido no caput desse artigo, a não realização da audiência de custódia sem motivação idônea
incidirá também a legalidade da prisão pela autoridade competente, sem prejuízo da possibilidade de imediata decretação da prisão preventiva. Só que esse parágrafo 4º ele está suspenso a sua aplicabilidade pelo Supremo, tá? Essa exigência da realização em 24 horas está suspensa pelo Supremo com aquela decisão lá do ministro Fux de janeiro, que suspendeu vários dispositivos do pacote anticrime. Bacana? E agora, na época do Covid, professor, é possível realização de audiência de custódia? Mas antes disso, já estou antecipando, deixa eu ler antes aqui. A audiência de custódia deve ser realizada apenas em caso flagrante ou também nas demais tipos de prisão. Uma prisão política, uma prisão eleitoral, crime militar, tem que ter audiência de custódia? Sim, tá? Sim. A resolução 2015, ela tem o artigo 13, ela foi inovada esse artigo 13, que fala que deve ser realizado para qualquer espécie de prisão, tá? Todos os mandatos de prisão deverão conter expressamente a determinação que o mandato, estou lendo o artigo 13, parágrafo único da resolução 213 de 2015. A pessoa presa seja imediatamente apresentada à autoridade judicial que determinou a expedição da ordem de custódia, ou nos casos em que forem cumpridos fora da jurisdição do juiz processante, a autoridade judicial competente, conforme a lei de organização judiciária local, beleza? Inclusive o artigo 287, tá? Também indica que não apenas a prisão em flagrante, mas também as prisões decorrentes de mandato, estou falando prisão preventiva, tá? Enseja a realização da audiência de custódia. Olha o 287. Se a infração for inafensável, a falta de exibição do mandato, mandato está falando o quê? Prisão preventiva ou prisão temporária. Pela situação da pandemia, agora sim, do Covid-19, é possível a realização de audiência de custódia por meio de videoconferência? Não, tá? Resolução agora de julho de 2020, o STJ, ou CNJ, estabeleceu que não pode ser realizada a audiência de custódia via videoconferência. Na verdade, antes do Covid, desde 2019, o Supremo já tinha entendimento que não era possível a realização de audiência de custódia via videoconferência. Bom, para poder fechar a nossa aula de hoje, deixa eu falar alguns pontos costumeiramente cobrados a respeito da audiência de custódia. Vamos lá. Se for preso com foro privativo, está falando privativo de prerrogativa de função, como é que faz? No caso de flagrante de delito da competência originária de tribunal, por exemplo, desembargador, Tribunal de Justiça, a apresentação do preso poderá ser feita a um juiz que o presidente do tribunal, o relator, designar para esse fim. Okay? Então, não é necessariamente deve ser apresentado perante o tribunal. O juiz, o presidente do Tribunal de Justiça ou Tribunal Regional fala, olha, eu quero que você se apresente para aquele determinado juiz tal. Ou o relator designado para esse fim. Então, não é necessariamente para o presidente. O presidente do tribunal que determina quem que ele vai apresentar, vai fazer a audiência de custódia. Ou o juiz ou o próprio relator. Ou que o presidente do tribunal... o presidente do tribunal ou o relator que designa o juiz. Só para poder retificar, li direito aqui, li muito rápido. Então quer dizer que o presidente do tribunal ou o relator que esteja com o processo, ele designa o juiz competente para poder realizar a audiência de custódia. Ou seja, tribunal em cima, juiz embaixo. Vai apontar para dentro e falar, ó, esse vai conversar com aquele juiz tal lá. Não tem problema. Se o preso estiver internado ou impossibilidade de comparecer, como é que faz? O cara está internado pelo Covid, professor, como é que faz? Bom, estando a pessoa presa acometida de grave enfermidade ou havendo circunstância comprovadamente excepcional que impossibilite de se apresentar perante o juiz, deverá ser assegurada a realização da audiência no local em que ele se encontra. E nos casos em que o deslocamento se mostre inviável, deverá ser procedida a condução para a audiência de custódia imediatamente após o restabelecimento da sua condição de saúde. Ou seja, se não for possível ir até o preso custodiado, se não for possível, então aguarde-se o prévio restabelecimento dele quando ele estiver melhor e aí leva ele até o juiz. Se não tiver juiz na comarca, professor, como é que faz? Bom, se por qualquer motivo não haver juiz na comarca, a pessoa presa será levada imediatamente ao juiz substituto, ao substituto legal. Quem participa da audiência? Esse ponto é importante, tá? Muito importante. A audiência de custódia será realizada na presença do promotor, da Defensoria Pública, caso a pessoa detida não possua defensor constituído, ou seja, não possua advogado. Muito importante, é proibido a presença de agentes policiais responsáveis pela prisão ou pela investigação durante a audiência de custódia. Ou seja, policial civil que está investigando, o policial penal ou policial militar não pode ficar presente
da audiência. É aquele policial que fez a prisão, que participou da prisão. Ok? Se a pessoa presa em flagrante delito constituir advogado até o término da lavratura do auto de prisão em flagrante, ok? Qual a atitude que deve tomar o delegado? Ele constitui o advogado. O delegado deverá notificar por os meios mais comuns, telefones, WhatsApp, correio eletrônico, mensagem de texto, para que o advogado compareça na audiência de custódia. O custodiado tem direito a conversar de forma reservada com o seu advogado? Sim, claro. Deve ser oportunizado ao defensor, ao advogado, para que ele possa conversar com o seu cliente sem a presença de agentes policiais. O que o juiz deve perguntar e ele deve compor e deve fazer durante a audiência de custódia? Vamos lá. Na audiência de custódia, a autoridade judicial deve entrevistar o preso, a pessoa presa em flagrante, devendo: primeiro, esclarecer que a audiência de custódia está ressaltado as questões a serem analisadas pela autoridade judicial, ou seja, ele vai cuidar apenas da prisão, ele não vai falar sobre o mérito do fato. Assegurar que a pessoa presa não esteja algemada, salvo em caso de resistência, fundado receio, perigo de integridade física própria, devendo de forma excepcional ser justificado por escrito, ok? Se realmente for necessária a sua algema. Terceiro ponto, dar ciência sobre o seu direito de permanecer em silêncio. Quarto ponto, questionar se foi dada ciência e efetiva oportunidade de exercício de direitos constitucionais inerentes à sua condição, particularmente o direito de consultar o advogado ou defensor, ou de ser atendido por um médico e o de comunicar-se com seus familiares. Quinta, indagar sobre as circunstâncias da sua prisão ou apreensão. Como é que foi a sua prisão? Quem te prendeu? Aonde você estava? Como você foi abordado? 6. Perguntar sobre o tratamento recebido em todos os locais por onde passou, antes da apresentação à audiência, questionando sobre a ocorrência de tortura e maus tratos e adotando providências cabíveis. 7. Verificar se houve a realização do exame como delito, determinando sua realização nos casos em que não tiver sido realizado, os registros se mostrarem insuficientes, a alegação de tortura e maus tratos se referir-se a momento posterior ao exame realizado, o exame tiver sido realizado na presença de agente policial. Tudo isso, eu tenho essa situação que tem que ser realizado pelo juiz. Eu já vi várias vezes na delegacia, né? Acompanhando o preso, né? E aí, há muito tempo já, tem um tempinho isso, o policial narrando o fato criminoso como condutor do flagrante na delegacia, ele chamou o meu cliente à época, falou: levanta a camisa aí. Aí, ó, não tem nenhuma machucado nele aí, então não bati nele. E mandou constar no auto de prisão em flagrante. Achei muito interessante esse procedimento da licitude do ato do policial. Bacana? Beleza? Tranquilo? Mas hoje isso tem que ser feito o quê? Perante o juiz. Tá? Abster-se de formular perguntas com a finalidade de produzir prova para investigação ou ação penal relativas aos fatos objetos do auto de prisão em flagrante. Ou seja, o juiz não vai perguntar sobre o mérito da questão. Ele vai perguntar apenas se foram respeitados os direitos constitucionais do preso. Ok? Só isso. Não pergunta. Se o cara falar assim: olha, doutor, eu queria confessar que eu matei. Esse fato, essa confissão não valerá para o futuro processo judicial. Não serve de nada. Então não se discute mérito aqui. Okay? Às vezes eu vejo alguns advogados que não estão muito preparados, começam a perguntar, querer informar na audiência de custódia a respeito do mérito. Não tem nada a ver. Não se discute mérito ali. Beleza? Agora, pode fazer efeito se o cara falar assim: olha, me bateram na minha cara e causou essa lesão aqui. Esse fundamento, esses autos, essa informação pode sim ensejar documento válido para um processo contra o policial. Aí tudo bem. Beleza? Adotar providências a seu cargo para sanar possíveis irregularidades, averiguar por perguntas e visualmente a hipótese de gravidez, existência de filhos ou dependentes sob cuidados da pessoa presa em flagrante delito, histórico de doença grave, incluídos transtornos mentais, dependência química, para analisar o cabimento de encaminhamento assistencial e da concessão, se for o caso da liberdade provisória, sem ou com imposição de medidas cautelares. A decisão que na audiência de custódia determina o relaxamento da prisão em flagrante, sob o argumento de que a conduta praticada é atípica. Faz coisa julgada? Não, já falei isso para vocês, né? Assim, essa decisão não vincula o titular da ação penal, que poderá oferecer a acusação contra o indivíduo narrando os mesmos fatos, e o juiz poderá receber essa denúncia, beleza? O juiz pode falar assim: olha, reconheço que realmente houve
A prisão foi ilegal, então o fato é atípico, então vou relaxar a prisão. Mas não quer dizer que, como eu disse, tudo que ele falou ali é quanto à prisão. Fato atípico, não houve crime. Se não houve crime, tem que ter relaxamento da prisão. O juiz, estou relaxando porque para mim não houve crime. Relaxa a prisão. A pergunta é, para tudo ali? Não precisa mais continuar investigando? Não, pera lá. Pode depois, o juiz, digamos, seria o juiz das garantias, depois vai analisar o caso para ver se realmente, junto com a autoridade policial, para ver se realmente existe, se o fato realmente foi atípico. Essa decisão da audiência de custódia não faz coisa jogada. Não vincula, essa é a palavra-chave. Perguntas do MP e depois da defesa. É possível? Sim. Após o juiz ouvir a pessoa presa, deverá conceder a palavra ao Ministério Público e depois a defesa técnica, tá? Requerimento do Ministério Público e da Defesa. Pode ser feita? Depois das perguntas, o MP e a defesa poderão requerer relaxamento da prisão, concessão da liberdade provisória, ou aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, a decretação de prisão preventiva, ou adoção de outras medidas necessárias à preservação de direitos da pessoa presa. Okay? Por exemplo, pode ter acontecido já que antes da custódia já deve ter sido arbitrada a fiança, tá? O delegado, um crime de 1 a 4 anos, o delegado arbitrou a fiança lá. Ok? O cara recolhe, na audiência de custódia ele já apresenta, já paguei aqui, excelência, a fiança. Como deve ocorrer o registro em mídia da audiência de custódia? Tá? A oitiva do preso vai ser feita de forma preferencial, ok? Dispensando-se a formalização do termo de manifestação da pessoa presa ou do conteúdo das postulações das partes e ficará arquivada a unidade responsável pela audiência de custódia, ok? Fica ali guardada a mídia, o que for feito. E nessa ata de audiência, importante, tá? Ela conterá apenas, de forma resumida, a deliberação fundamentada do magistrado, a qual a legalidade e a manutenção da prisão, cabendo a liberdade provisória sem ou com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, considerando-se o pedido de cada parte, como também as providências tomadas em casos de constatação de indícios de tortura e maus tratos. Concluída a audiência de custódia, cópia da sua ata será entregue à pessoa presa, ao defensor, tomando ciência de todos, né, e apenas o auto de prisão em flagrante com antecedentes e cópia da ata seguirá para livre distribuição. Bacana? Se o juiz entender que não é devida ou necessária a prisão, qual o procedimento? Bom, proferir a decisão que resultar o relaxamento da prisão, na concessão da liberdade provisória, sem ou com imposição da medida cautelar alternativa à prisão, que pode ser a fiança, ou com determinado e imediato arquivamento do inquérito, a pessoa presa em flagrante delito será prontamente colocada em liberdade, mediante expedição de alvará de soltura, e será informada sobre seus direitos e obrigações, salvo se por outro motivo que tenha continuar presa. Tá? Se o preso declarar que foi torturado, bom, havendo declaração de que o preso, a pessoa presa em flagrante, foi vítima de tortura e maus tratos, ou entendimento da autoridade judicial de que há indícios da prática de tortura, será determinado o registro das informações adotadas, as providências cabíveis para a investigação da denúncia e a preservação da segurança física e psicológica da vítima. Vítima agora que era o réu do crime, era o flagranteado, que será encaminhada para atendimento médico e psicossocial especializado. Beleza? Tranquilo? Vamos responder a questão de hoje. Analise a única correta. A autoridade policial somente poderá conceder a fiança nos casos de infração cuja pena privativa de liberdade máxima não seja superior a 6 anos. Não é 6, é o quê? 4. Depois de prestada a fiança, que será concedida dependendo da audiência do Ministério Público? Não, independentemente da audiência do Ministério Público. Letra C. É permitida, ou seja, a realização de videoconferência de audiência de custódia? Não, é vedada. Letra D. Na audiência de custódia, ao entrevistar o preso, o juiz deverá abster-se de formular perguntas com a finalidade de produzir provas sobre os fatos do objeto do auto de prisão em flagrante, mas deverá indagar acerca do tratamento recebido nos locais por onde o autuado passou, antes da apresentação à audiência questionando sobre a ocorrência de tortura e maus tratos. É isso aí, meus amigos. Hoje foi essa segunda parte da aula de flagrante. Um abraço, até a próxima, se Deus quiser e Ele sempre quer. Tchau, tchau.